Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de X1 aqui na tela do NS Futebol para vocês, Guirassy e Harry Kane. A gente vai fazer esse X1 entre os dois jogadores a partir de agora. Seguinte, vamos começar pelas equipes. Iago, mas por que a gente vai começar pelas equipes? É um X1 entre dois atacantes, entre dois artilheiros da Bundesliga? Sim, é um X1 entre eles, mas também a gente precisa entender como que é o contexto que cerca esses caras. Que obviamente a forma como a equipe joga e a forma como a equipe tem performado vai obviamente influenciar na ação dos jogadores. Então vamos aos pontos primordiais nesse momento. Bayern de Munique, overall 61, Stuttgart, overall 60. Isso olhando o macro da competição, tá? Sem casa, fora, adversário ou não adversário, esse é o geral da competição entre as duas equipes, tá? Então, duas equipes que estão ali no topo da tabela. Você tem ali hoje o Leverkusen em primeiro, o Stuttgart em segundo e o Bayern de Munique em terceiro. Mas o Bayern de Munique vem apresentando um pouco mais de performance e tende a passar o Stuttgart ao longo da competição. Tá? Então esse é o grande ponto que está aí na tela. Quando a gente for olhar as principais ações do jogo, a gente vai ter ali, e aí o que eu estou chamando de principais ações do jogo? Aquelas que acontecem mais vezes, basicamente. Tá? Você tem passe, progressão e recuperações da posse da bola, tá? Então estamos alinhados com esses quatro critérios. E os quatro critérios estão apontados para o Bayern de Munique. Então, essa é a primeira análise que a gente tem que fazer. Por que essa é a primeira análise? Porque é natural que a gente vai imaginar que o Bayern de Munique tendo mais passes, os jogadores correspondentes às posições tenham mais passes do que o do Stuttgart. É natural que você imagine, por exemplo, que se ele é uma equipe que pressiona muito, que você vai ter ali, proporcional à posição, você vai ter necessariamente uma maior velocidade de recuperação por parte de um jogador do Bayern de Munique do que do Stuttgart. E assim por diante, tá? Na hora do bloqueio, na parte da defesa, quando está sofrendo a finalização, quem leva vantagem é o Stuttgart. Na hora da defesa, quem leva vantagem também é o Stuttgart. Então, nesses dois pontos aqui, a gente imagina que vai ter muita influência dos jogadores? Não. Então, nesses dois pontos aqui, a gente não imagina que vai ter uma situação que nem a gente passou agora com o Giroud sendo goleiro, né? Então, assim, não imaginamos que o jogador de ataque vá para o gol normalmente, tá? E também não dá para imaginar, por exemplo, que ele vai ficar bloqueando finalização adversária, ou seja, você vai voltar toda hora para a área para bloquear a finalização do outro atacante. Então são dois cenários que não acontecem muito para um atacante, aí é demanda da posição, tá? Quando a gente vai para a finalização, aí sim, né, você tem uma vantagem de finalização para o Bayern de Munique, então finaliza mais do que o Stuttgart, certo a gol, e na hora da conversão o Stuttgart leva a vantagem muito pelo Guirassy, e pela grande temporada que ele vem fazendo. A gente vai falar isso mais à frente, tá? Vamos ao outro ponto. Qual que é a faixa ocupada de campo por esses dois jogadores, tá? Então, assim, são movimentações parecidas, são movimentações que a gente possa de fato comparar, ou a gente está comparando jogadores de posição diferente? Quando você tem o Harry Kane, você tem assim, basicamente um cara que é um falso 9 por vezes, então ele desce nessa função de falso 9, participa mais do jogo e também se apresenta como um 9, de fato. Então ele faz algo muito parecido com o que a gente via no Real Madrid com o Benzema, ou nas próprias atuações do Kane na Premier League, né, no Tottenham, e também com as atuações do Lewandowski, que é um cara que não fica necessariamente preso à área, mas quando está ali faz muita diferença, mas ele pode sair, se movimentar um pouco mais, dar mais mobilidade para esse ataque, não precisa estar fixo ali, apesar de quando está fixo, fazer os seus gols, tá? Já o Guirassy, você tem ali novamente um cara que pisa muito na área, um pouco mais pelo lado esquerdo, mas esse movimento de lado esquerdo, sentido área, é o que vai fazer um pouco a diferença em relação ao movimento do Harry Kane. Ele vai sair da área, ele vai movimentar, mas essa ação de vinda para a área é o que faz boa parte da diferença, tá? E aí cabe a pergunta, né? A gente está falando que são posições relativamente parecidas, né? Obviamente ocupações de campo e aí movimentações, cada um vai ter suas características específicas, mas onde cada um leva vantagem numericamente falando, ou seja, nas ações que a gente viu lá da equipe, onde cada um deles leva vantagem. E aí você tem o ponto principal. O Guirassy
é o melhor jogador da Bundesliga atualmente. Então temos esse primeiro ponto para salientar, overall 100 contra overall 66 do Harry Kane. E aí sim, meus amigos, surpreende os números, porque como a gente acaba não vendo tanto o jogo do Stuttgart assim, acaba mostrando só a questão dos gols marcados. E esse ponto de análise, ele serve também para a gente explorar outras vertentes. O que isso quer dizer? Quando a gente vai lá para a defesa, né, você não vai ter a defesa do goleiro, a gente já explicou isso para vocês, e na hora do bloqueio, o Guizarre também ajuda. Ah, Iago, ele volta lá para bloquear? Não necessariamente, mas assim, bola aérea, por exemplo, ele vai, por exemplo, ajudar em momentos defensivos, até o Kane pode ajudar, e aí é ocasional, aconteceu uma vez ali, não é nada muito discrepante o que vai acontecer muito com ele, na demanda do jogo, mas é necessário destacar que até nesse ponto ele está indo bem, né? Então esse é um ponto importante. Na hora da recuperação, vantagem para o Guirassy, o nome difícil de falar, viu? É francês, eu sou péssimo nessa pronúncia, tá? Então você tem outra vantagem para ele. Quando você vai para o ataque, né, para as ações de ataque, passe, você tem mais passes para ele e maior progressão para o Harry Kane. O que isso quer dizer? Que essa volta para a contribuição, para fazer uma parede, fazer os passes ali, está sendo melhor feita aqui. Enquanto o Harry Kane está conseguindo encontrar aqueles passes mais longos. Então, se você assistir o jogo do Bayern de Munique, você vai ter como característica do Harry Kane a saída, quase na linha do meio campo por vezes, pisa a bola ali e encontra os jogadores em movimentação. Então você vai ter o Gnabry, o Sané, o Musiala, você vai ter esses jogadores em movimentação, né? E esses jogadores em movimentação vão receber essa bola ali no espaço, muitas vezes nessa descida de falso 9 que o Harry Kane vai fazer e vai movimentando dentro daquilo que a gente falou ali também, na movimentação em campo da zona ocupada, tá? Na hora da finalização certa a gol, de novo, vantagem para o jogador do Stuttgart. E na hora de conversão para gol, de novo, vantagem do jogador do Stuttgart. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Kane está péssimo, que está horrível, que é um absurdo ter contratado e pago uma nota por ele? Não. Isso basicamente quer dizer que você tem dois grandes jogadores em grandes fases. A fase que o Guirassy está produzindo nesse momento é muito difícil de manter, não por conta dele, seria muito difícil qualquer jogador manter essa fase, tá? Os números do Kane são mais parecidos com o do Kane já do Tottenham. O do Guirassy não é tão parecido com as temporadas anteriores, mas vale a pena o contexto também. A equipe do Stuttgart é mais encaixada com as equipes anteriores da França que ele veio. Então, assim, temos esse cenário onde um jogador está performando muito bem e um jogador está performando o normal dele, que é alto, né, no caso do Harry Kane. O que a gente pode chegar de conclusão? Que essa ideia do Guirassy ser um grande cara para converter gol, de fato está se provando. Mas não é só isso. Ou seja, vale a pena você e quem tiver interesse assistir os jogos do Stuttgart para ver a movimentação dele, para ver a contribuição, para ver uma série de outros aspectos que não vão estar necessariamente só nos melhores momentos na hora da finalização. Então, assim, é um jogador que contribui muito mais do que a gente vem falando. Então esse X1, Guirassy vence o X1, mas o mais importante não é nem necessariamente vencer o X1, mas a gente tirar esse véu que fica cobrindo algumas análises. Então assim, ele é um grande cara para fazer gol, só isso. Não, ele é um grande cara para fazer gol, ele desce para fazer a realização dos passes, ele contribui na pressão, ele tem uma série de outras características que encaixam em grandes equipes. Na equipe dele atualmente já está encaixando e, é claro, isso vai beneficiar o Stuttgart na disputa pela Bundesliga. Mas e se ele começar a cair a performance, ou o Stuttgart começar a cair a performance? Muda-se a análise? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente vai precisar ver quais critérios vão estabilizar e quais critérios não vão estabilizar. E a partir disso a gente consegue determinar um perfil do jogador. Não um perfil fixo no sentido de ele ser aquilo, mas quais são os pontos que ele pode performar mais e menos. E a gente entender. Harry Kane é um cara muito constante. O Guirassy a gente vai precisar ver ao longo dessa temporada. Mas independente do que for, a gente está falando de dois grandes jogadores
que vão disputar até o final a artilharia da Bundesliga. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.